Muito bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Alisson Almeida, professor formador nessa disciplina Educação Ambiental. E a gente... Estão me ouvindo aí agora? Oi, oi, oi. Acho que sim, né? Muito bem. Daniela, tudo ok, tudo ok. Gente, é o seguinte, hoje a gente se encontra de novo para conversar sobre a nossa disciplina Educação Ambiental. Então, por favor, fiquem à vontade para usar o chat. Se tiverem interesse em expor as suas opiniões, fazer algum comentário, fazer a pergunta de viva voz, aí você vem aqui no chat, ó, professor, por favor, eu quero a palavra. Aí, assim que eu terminar algum raciocínio, aí eu dou a palavra para você, você abre seu microfone, se for possível, abra também a sua câmera, tá? Para falar sua pergunta, seu comentário. E hoje eu queria aqui trazer para vocês um tema relacionado à nossa disciplina, um tema que é mais contemporâneo, mais recente e também importante. Vou trazer para vocês aqui um exemplo de, de como essas questões relacionadas ao que a gente vai conversar hoje pode acontecer no âmbito escolar e usar esse exemplo que vocês podem encontrar a palestra completa lá naquele curso de extensão que eu recomendo para que vocês façam a sua provinha da sua disciplina, dessa disciplina, né? Então, o que acontece? Eu estava conversando aqui com os tutores e as tutoras da disciplina para enviar para eles e para elas os gabaritos relacionados às atividades 1, 2 e 3. Eu quero aqui parabenizar vocês, estudantes, pela grande movimentação que eu tenho percebido nos fóruns. Toda vez que vocês fazem alguma coisa na disciplina, respondem a algum fórum, encaminham alguma atividade, eu recebo uma notificação no meu e-mail. Então, meu e-mail está cheio de atividades, isso é muito bom. Mas, diante do número de estudantes matriculados em todos os polos, isso não é muito bom, né? Eu tenho tido muita movimentação, mas se você for ver o número, ainda pode ter muito mais. Então, o que eu queria de vocês é que vocês movimentassem mais, muito mais essa disciplina. Não porque eu vou obter pontuação diferenciada por isso e tal, mas é porque eu acredito que essa disciplina enseja muita discussão, muito debate, não só aquela ação de você responder um fórum e o tutor ficar fazendo a réplica e você a tréplica, mas entre vocês mesmos, estudantes, poderem discutir esses temas e eu espero que vocês estejam também considerando essas questões na escolha que nós vamos fazer amanhã, elegendo os nossos prefeitos ou prefeitas e os nossos vereadores e ou vereadoras. Espero mesmo que vocês tenham feito suas escolhas, que vocês tenham analisado as propostas das pessoas que vão fazer acontecer as diversas políticas nas cidades e nos municípios, em especial as políticas relacionadas ao meio ambiente. Então, educação, ambiente, saúde, entre outros assuntos,
são de fundamental importância nesse debate para a escolha dos nossos governantes. Isso não é assunto menos importante, muitos acham que é chato, é enfadonho e que não tem sentido algum. Por favor, mudem essa perspectiva de que falar de política é algo sem futuro, porque é quando nós não nos preocupamos com a política que nós deixamos, por conta do acaso ou por conta dos nossos políticos, o nosso futuro. Não deixemos que isso escape de nossas mãos. Por favor, tenham um bom voto, que a gente tenha gestores cada vez melhores nas nossas cidades. Dito isso, eu queria lançar aqui no chat, eu vou lançar no chat uma perguntinha. Vou mandar um link para vocês responderem, tá? Vou colocar aqui. Ver se aparece aqui. Não apareceu. Oswaldo, por favor. Tem algum problema? Não estou conseguindo escrever no chat aqui. Pode me ajudar? Alô, alô. Cadê? Oswaldo. Não estou conseguindo aqui acessar o chat. Agora tava falando aqui, mutado. Eu não estou conseguindo escrever no chat. O que é que pode estar acontecendo? No chat, É, é só clicar no chat e ele abre, habilita. Você tá pelo computador, é, você escrever. tá, eu clico naquele quadradinho para escrever, mas o cursor ele está inativo para mim, o chat. Não é porque tá em apresentação não, tá aberto alguma coisa aí. Não, não. Inclusive eu fiz até o carregamento das apresentações, como você sugeriu. Achei legal mesmo. Mas o chat eu consigo ver o que vocês escrevem para mim, mas eu não consigo escrever nada. Estranho. O senhor consegue escrever na nota compartilhada? Nota compartilhada, deixa Em eu ver. cima do botão onde habilita o chat, lá em cima. Share notes. Vou mandar aqui para o teu WhatsApp. Se tu puderes, coloca esse link aí para o povo, Certo. tá bom? Ok. Massa. Vamos esperar aqui, Oswaldo, colocar essa. Porque é uma perguntinha sobre o que a gente vai conversar hoje, tá? Aí eu queria que vocês. Pronto. Aí eu preciso. Seria legal que vocês pudessem. Cadê? Result layout. Pronto. Quem já conseguiu responder, bota um sim aqui para mim no chat, por favor.
Sim, já respondeu aí, né, Geisa? Dá um refresh aqui. Choose the presentation again. Bem. Vão respondendo aí, por favor, e a gente vai seguir, tá? Então, gente, hoje eu quero trabalhar com vocês um tema bem legal, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E essa perguntinha que eu mandei para vocês é justamente relacionada com eles, que são esses aqui, ó. Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse tema está relacionado com aqui com um acordo que foi assinado por quase 200 países, um acordo ali articulado pelas Nações Unidas para que a gente pudesse chegar a aqui está apresentando, né? Para que a gente pudesse chegar a uma sociedade melhor. Então, foram estabelecidos objetivos gerais e para cada um desses objetivos foram elencadas metas. Sempre que você vai falar de metas, você vai levar em consideração questões numéricas. Então, quando se estabelece um objetivo, eu quero chegar em determinado ponto. Os ODS, como eles são conhecidos, eles têm um prazo de mais de 10 anos para que todos esses países consigam alcançar esses objetivos. E aí, ao longo desse período, todos os anos, os países vão apresentando seus indicadores e a gente vai verificando se há um comprometimento prático dessas nações em fazer com que essas questões elas sejam postas em prática, tá? Tirar isso daqui. Tudo bem. Então, gente, deixa eu passar aqui. Desses 17, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu estou tentando tirar isso aqui. Pronto, tirei aqui da frente. Mas eu trago aqui para vocês um extrato de 5 desses objetivos. Por quê? Eu quero trazer o que parece estar muito facilmente ou muito estreitamente relacionado com o desenvolvimento de ações relacionadas à escola. E quando não é a escola, mas é que a escola tem ação na formação de pessoas para que a gente possa, do ponto de vista da sociedade como um todo, atingir esse objetivo, atender a essas metas. Então, entre lá os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, o primeiro deles é que até 2030, esses 193 países tenham erradicado a pobreza, tenham acabado com a pobreza. Esse objetivo ele tem o seguinte texto: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, para que a gente veja isso acontecer. O objetivo 4 é a educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover
oportunidade de aprendizagem ao longo da vida de todos. A educação, portanto, ela não é só um direito durante um determinado período da vida. É ao longo da vida e para todas as pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, idosos. É preciso que a gente tenha esse tipo de direito sendo atendido de forma global, né? Muito legal isso. A igualdade de gênero, a gente precisa, de acordo com esses objetivos, precisamos alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas por que um objetivo para o desenvolvimento sustentável da sociedade planetária, ele deixa explícito que a gente precisa fazer com que as mulheres e meninas tenham igualdade de gênero? É muito fácil responder essa questão, né? Infelizmente, historicamente, para as mulheres, tem sido destinado um lugar de menor qualidade. Tem sido pagos salários mais baixos do que os pagos aos homens que fazem as mesmas atividades. Sem considerar aqueles homens e mulheres que fazem a mesma atividade, mas a mulher que tem dupla, tripla jornada, né? Dentro de casa, fora de casa. Então, é preciso que se alcance essa igualdade de gênero. Pelo menos que a gente atinja isso. A outra questão, ó, o objetivo número 8 é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. As condições de trabalho, todas essas questões associadas ao trabalho e a escola tendo participação fundamental na construção de cidadãos cada vez mais conscientes de que precisam ter atendidos todas essas questões. Okay? E o penúltimo objetivo que eu trago aqui é paz, justiça e instituições fortes, pretendendo promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Bem, só a gente tirando aí 5 entre os 17 objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, a gente verifica que a escola tem grande participação nesse processo. A formação de cidadãos. E vocês, como estudantes de licenciatura na área de letras, têm fundamental importância na construção de uma formação de pessoas cada vez mais capazes de ler e entender as mensagens que são postas na forma escrita ou nas diversas formas de comunicação a que somos submetidos. Vejam como é importante o papel da escola e como é importante o papel do profissional de letras. Nós, enquanto sociedade, que temos ainda um grande número de analfabetos funcionais, precisamos avançar para maiores e melhores níveis de compreensão do que está sendo lido. Quem mais ou quem melhor do que os profissionais da área de letras para conferir aos cidadãos futuros profissionais essas habilidades, essas capacidades e habilidades. Como eu estava dizendo, ó, são 193 países que em 2015 assinaram esse compromisso de chegar a um estado
geral em suas nações, de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições de sobrevivência e de relacionamento com o meio ambiente. Desenvolveram aí 17 objetivos gerais. E entre esses 17 objetivos, eles elencaram 169 metas. Dessas 169, 111 metas, dessas 169 metas, 111 delas estão ligadas diretamente ao desenvolvimento científico, tecnológico, estão ligados à formação e à capacitação humana e técnica. Aí a gente fica pensando, qual é o papel da escola, qual é o papel de um professor de português, de língua inglesa, de literatura, de redação? Qual é o papel desses profissionais no engajamento de um país para atingir todos esses objetivos? Bem, a gente já percebe que a educação ambiental está diretamente relacionada com o atendimento a essas condições que os objetivos do desenvolvimento sustentável nos colocam. Tá? Temos até 2030, segundo esse documento, a sociedade como um todo nesses países teria até 2030 para fazer com que a gente chegasse a exemplo do objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza, ter acabado com a pobreza. Mas me digam, infelizmente, estamos no meio de um evento histórico que aconteceu há 100 anos, algo parecido, né? Estamos no meio de uma pandemia, uma situação que acomete a população global de forma simultânea, mas que acomete muito mais as nações, acomete de forma muito mais grave as nações que têm níveis de desigualdade social muito fortes. O Brasil figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. A desigualdade social aqui é enorme e a gente vê ela muito mais forte né, durante essa pandemia. Vocês têm alguma dúvida sobre a importância? Querem fazer algum comentário sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável? Vocês querem fazer algum comentário sobre a relação dos ODS e a ação da escola? Fazer algum comentário relacionado com a importância do profissional de letras na geração de uma sociedade consciente de que precisa se engajar para atingir os objetivos para um desenvolvimento sustentável? Gente, é o seguinte, como eu fiz o extrato desses objetivos dentre os 17, é porque eu queria chegar no momento em que a gente vê a operacionalização de ações que podem contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais consciente do que está acontecendo no seu meio e, portanto, tem condições de intervir de forma mais eficiente. Tá? Aí eu trago para vocês aqui uma apresentação que está, como eu disse, dentro daquele curso de educação ambiental na escola. Então, foi o que eu fiz. Eu fui fazer um estudo etnobotânico na escola. E nessa ida à escola, eu
pude ver que havia a possibilidade de promover certa emancipação dos docentes, dos professores e professoras, e fazer um processo de resistência frente ao que eu chamei de apressadinhos. E quem seriam esses apressadinhos? Por que que esses apressadinhos são apressadinhos, tá? Aqui está carregando, acho. Então, hoje a gente vai falar de etnobotânica, carnaúba, escola, educação de jovens e adultos, direitos humanos, verificação ética de pesquisas envolvendo seres humanos, a cronologia da produção dos trabalhos de conclusão de curso, autonomia e heteronomia e a emancipação dos docentes. A gente também, como eu disse, vai falar dos apressadinhos, mas não precisa ficar avexado. Vamos contar uma historinha. O que é a etnobotânica? Alguns ou muitos de vocês, talvez todos, nunca tenham ouvido falar dessa palavra. A etnobotânica é uma ciência, uma parte da biologia, juntando ciências sociais, antropologia, essa parte da ciência que estuda a relação entre as pessoas e as plantas. Podem ser desenvolvidos estudos etnobotânicos, geralmente eles são feitos junto a comunidades rurais, comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, de quebradeiras de coco-babaçu. Feito etnobotânica em ambientes urbanos. Então, há uma gama de locais onde a gente pode desenvolver o estudo dessa relação entre as pessoas e as plantas. Esse estudo ele é feito de forma bem pensada, né? Há quem diga que fazer etnobotânica é fácil, porque você vai apenas na ideia dessas pessoas, né? Que tem uma ideia deturpada do que é etnobotânica. Você vai fazer um questionário com algumas perguntinhas e compor uma lista de plantas que as pessoas conhecem, como usam. E pronto, está feito o trabalho etnobotânico. Mas não é bem assim. Acessar o conhecimento das pessoas sobre as plantas é uma atividade bem complexa, né? Nós somos animais super complexos. Por que é que seria fácil a gente acessar o que está dentro da cabeça das pessoas? Não faz sentido, né? Então, por que não fazer etnobotânica na escola? Eu fui lá fazer comum, fui lá estudar as pessoas e seu conhecimento na escola. O que é que eu percebi? A relação entre as escolas e os pesquisadores, ela é caracterizada por alguns aspectos que eu vou trazer aqui para vocês. Há um distanciamento entre a escola e os pesquisadores, mas a distância da escola para os pesquisadores, a distância física, ela é muito pequena. Você vai perceber que nas cidades que têm, por exemplo, universidades como Floriano, Picos, Teresina, nessas cidades, em Água Branca também, né, tem o Instituto Federal, geralmente se faz pesquisa nesses locais. E aí o que acontece? Há muitas escolas. As escolas estão nas cidades, nos municípios, muito antes de haver as universidades lá. Então, apesar de estarem perto fisicamente, há um distanciamento entre escolas e pesquisadores. Há muitas escolas também. Essas escolas estão distribuídas de forma praticamente homogênea, né? Em alguns espaços, em alguns lugares, as escolas estão mais na região central das cidades do que nas periferias. Então, como vocês veem aí nesse pratinho com as sementes, há diferentes padrões de distribuição das escolas nas cidades. Podem estar agregados, podem estar espaçados. A escola também é um espaço de promoção da autonomia.
por meio da educação, por meio da formação dessas pessoas. É um espaço muito interessante. A escola acolhe os estudantes para fazer seus estágios, não é isso? Se vocês perceberem, algumas escolas elas são caracterizadas e identificadas por serem espaços de promoção da disciplina, que vai se impor uma forma de agir, de pensar para os seus estudantes, uma forma de agir relacionada aos trabalhadores dessas escolas também. Então, sendo assim, a escola é um espaço de heteronomia, em que um manda, o outro obedece, em que há uma relação de hierarquia. Alguns acham que a heteronomia e a disciplina deve ser primeiro valor de algumas escolas. Por isso que há um movimento que pretende que se cresça o movimento de escolas militarizadas, para que isso seja algo, uma constante, uma coisa que vai ser fixa na formação dessas pessoas. Particularmente, eu discordo da ascensão, ao aumento do número de escolas militarizadas como forma de fazer com que as pessoas, uma pretensa forma de formar cidadãos melhores. Não acredito nisso. Eu não fomento esse tipo de ideia. Mas sim, a escola é um espaço em que você estabelece relações de hierarquia, você tem normas a cumprir para que haja uma mínima organização naquele espaço, né? Os pesquisadores lançam mão desses aspectos para que eles possam poder acessar o conhecimento de forma mais rápida, gastando menos energia, tendo que investir menos recursos e esforços. Tá? Há, de certa forma, uma aparente boa relação custo-benefício do ponto de vista do pesquisador para com a escola. Eu vou lá na escola, os alunos já estão organizados em salas, dentro de determinados níveis, e eu chego lá, aplico minha atividade, meu protocolo de pesquisa, os alunos respondem, eu coleto meus dados e vou embora, né? Não preciso mais voltar ali. Aí é que está o problema. É quando há uma relação, não há uma relação de ganha-ganha. Um ganha e o outro fica ali, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? Embora eu sempre estivesse aqui e não vou sair daqui. Esse é um problema que eu percebi na minha relação, na ida até a escola. Porque o que é que eu percebi também é que as pessoas não têm se dado o devido trabalho, o devido esforço de fazer, submeter seus projetos de pesquisa a um processo de consentimento, a um processo de verificação ética. Porque é preciso que antes que a gente faça as nossas pesquisas, a gente busque desenvolver um processo de consentimento. As pessoas precisam entender as nossas pesquisas e precisam aceitar participar delas. Por que é que muitos pesquisadores não fazem ou não têm costumado fazer? Porque acham que é um processo burocrático, mas eu digo que é um processo necessário e que nesse contexto esse processo de consentimento e verificação continua sendo desconhecido. Precisa tornar isso mais conhecido para que as pessoas vençam a barreira aparente da burocracia, né? O que acham que é burocrático, demorado e tal. E não é algo que vai proteger aquelas pessoas que vão ser participantes das nossas pesquisas. Então, gente, eu tinha uma ideia na cabeça, um TCC para orientar, e aí, diante de todas aquelas características da escola, eu fui até a escola mais próxima da minha casa. Tinha pouco tempo para desenvolver, né? E o que acontece? Muitas vezes, o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, ele tem um tempo determinado dentro do curso para ser feito. Geralmente, esse tempo ele é encadeado, né? TCC1, TCC2, alguns cursos com TCC1, 2 e 3,
No caso do curso de vocês, vocês têm 3 disciplinas para a construção do seu TCC. Em tese, aí são 3 períodos, mas só que aí você vai desenvolver ele ao mesmo tempo que está cursando outras disciplinas. Para uns pode ser suficiente, mas para outros pode ser não. E via de regra, o que é que a gente tem visto? Para esses trabalhos, geralmente não se tem tempo para que as pessoas construam o conhecimento sobre o processo de verificação ética. Os projetos não são submetidos e mesmo assim são desenvolvidos. E o mais problemático, as pessoas não retornam os seus resultados para as escolas. As escolas não ficam sabendo qual foi o resultado daquelas pesquisas. Os pesquisadores vão até lá, falam com os professores, falam com os gestores, falam com os alunos e tal, e depois não voltam, porque a pessoa defende seu trabalho e não volta mais. Então, numa escola próxima da minha casa, próxima da UFP, em Floriano, eu desenvolvi um estudo, eu tinha uma proposta, né, de desenvolver um estudo chamado Conhecimento dos Alunos do EJA sobre a carnaúba. Foi bem interessante. Nesse processo de chegada na escola, o que é que acontece? Eu conversei com a diretora da escola para pedir a sua autorização para entrar na escola. E o que é que eu percebi nessa conversa? Um sentimento de resignação, parecia que ela se sentia impotente diante do fato de um pesquisador de uma universidade federal chegar na sua escola e querer desenvolver um trabalho lá. Ela se mostrou assim, você é da federal, né? Pode entrar, venha fazer e tal. E aí eu disse à professora, à gestora, professora, eu estou batendo a sua porta, essa unidade escolar está sob sua supervisão, sob sua gestão. Eu só vou entrar se a senhora deixar. E eu acho que a senhora só vai me deixar entrar, e eu espero que seja assim, se a senhora entender a minha proposta. E eu estou aqui aberto a contribuições que a senhora pode fazer ao meu protocolo de pesquisa. E isso foi muito legal, porque a gente fez ali um acordo, né, de retornar às atividades, porque ela também disse que já tinham sido feitas várias pesquisas naquela escola e geralmente os pesquisadores não voltavam com os resultados. E eu fiz um compromisso com ela. Durante a execução, ela me autorizou, portanto, né? Um dos alunos veio me perguntar por quê? Por que você vai fazer essa pesquisa comigo? E eu senti que aquele aluno, ele estava, de certa forma, me projetando em mim aquela raiva que ele tinha de ter sido alvo de tantas pesquisas e nunca saber de nada. O pessoal só quer saber das informações que vêm dele ou que não vêm, né? E aí eu respondi para o aluno que a gente estava fazendo o estudo com eles, do EJA, porque dentro do processo de fazer estudos com pessoas, a gente tem a questão da autonomia, o princípio da autonomia. E as pessoas que são maiores de 18 anos, que não apresentam problemas intelectuais, que possam fazê-los ter a sua capacidade de discernimento comprometida, essas pessoas são autônomas para decidir participar ou não das pesquisas, né? Então, basicamente, você é maior de 18 anos, você tem autonomia para dizer se quer ou se não quer participar. Mas uma pessoa que é um adolescente, uma criança, eu preciso perguntar para a pessoa e para os pais ou responsáveis dessa pessoa. O que faria com que o processo fosse muito mais demorado e a gente não tinha muito tempo, né? Geralmente a gente não tem muito tempo, nem muito dinheiro para fazer, praticamente nenhum dinheiro para fazer as pesquisas. E o aluno se sentiu totalmente contemplado. Você é totalmente livre para decidir. Se você quiser participar, se você tiver entendido a proposta e quiser participar, por favor, participe fazendo a atividade que a gente está propondo. Ele se sentiu muito bem contemplado
e imediatamente começou a fazer a atividade que a gente colocou lá, né? Foi bem legal. Aí, trazendo alguns dos dados, ó, tem esse do conhecimento dos alunos do EJA, e também eu fiz outro trabalho relacionado com a questão comercial, a extração da carnaúba. Foi um outro TCC que eu orientei, e quando eu fiz o retorno para a escola, eu trouxe os dados dos dois trabalhos, para a gente ver a carnaúba que estava dentro da cabeça daqueles alunos da EJA e a carnaúba da nossa vida cotidiana, né, que as pessoas vão trabalhar para tirar, para vender, todo o mercado de trabalho associado a esse comércio. Foi bem interessante. Então, no retorno, a gente teve ali que falar para os alunos, né, os resultados, era o fio do bigode. O fio do bigode que tinha sido colocado lá junto à diretora para que agora, empoderada de sua função, ela pudesse ver os cientistas voltando para a sua escola e retornando as informações. Foi muito legal. Essa professora, ela estava empoderada. Por quê? Porque eu demorei um ano para voltar na escola. Era para eu ter voltado meses depois, né? Mas aí, por uma questão ou outra, acabou que eu emendei na orientação de outro trabalho, que é esse aí que eu mostrei para vocês. E um ano depois, voltei na escola e a professora lembrava de mim, lembrava do nosso compromisso. Então eu perguntei, professora, a senhora quer que eu retorne essas informações para os alunos da noite ou de outro turno? Ela disse, eu quero nos 3 turnos. Então eu fui lá e fiz apresentações de manhã, de tarde e de noite para os alunos dessa escola. Foi cansativo, mas foi bem legal. Os alunos gostaram, a escola passou a se perceber muito mais empoderada, muito mais consciente da sua função de filtro, de não deixar que toda e qualquer pesquisa, de qualquer jeito, seja desenvolvida dentro das suas dependências. É preciso que nós estejamos inseridos na agenda da escola e não queiramos que a escola se ajuste às nossas agendas, porque nós somos alunos de graduação, estamos fazendo TCC, ou então que eu sou um professor, que eu quero fazer uma pesquisa, que eu acho que é muito importante. É importante que a gente busque convencer as pessoas de que aquilo é importante para trazê-las para junto, para fazer junto. E assim a gente vai ser muito melhor acolhido, a gente vai ter condições de fazer com que aquelas pessoas percebam mais e melhor o seu papel na sociedade. Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Já aconteceu alguma pesquisa na escola que vocês trabalham, ou que vocês fizeram estágio? Vocês querem fazer algum comentário sobre o desenvolvimento da pesquisa de vocês no ambiente escolar? Como é que foi? Se vocês buscaram esse processo de convencimento, vocês buscaram ou estão pensando em retornar os resultados da sua pesquisa às escolas depois que vocês puderem fazer, né? Quando a gente puder se encontrar de forma presencial. Como é que tem sido isso na cabeça de vocês? Se quiserem fazer um comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, gente, esse processo de conversar com as pessoas, isso é uma coisa que não está no manual, né? A etnobotânica e as etnociências, de forma geral, elas atuam nesse encontro entre as pessoas. Pode ser no ambiente escolar, pode ser fora do ambiente escolar. Então, aqui eu trago para vocês a capa de um livro, que é o Encontros e Desencontros na Pesquisa
etnobiológica e etnoecológica. Esse livro é uma ideia que partiu de uma provocação que a gente percebia de um professor que é de Recife, e ele, quando falava, né, contava histórias sobre as suas pesquisas etnoecológicas, ele falava que determinadas coisas não estão no manual, como resolver determinadas situações em campo, isso não está no manual. E eu dizia, professor, esse manual existe? Ele disse, não, não existe, né? E um dia a gente propôs a ele fazer um livro, construir um livro sobre essas questões. E aí eu tenho dito aqui, da chegada à saída num local para fazer sua pesquisa, o caminho pode não ter fim. E até melhor que não tenha. A via tem que ser de mão dupla. Nesse caminho que não tem fim, hoje a minha relação com essa escola é uma via que tende a não ter fim. A gente desenvolve bastante ações nessa escola, é muito interessante. Tá? Então, aqui tem alguns resultados, né, que eu queria trazer para chamar a atenção de vocês sobre o conhecimento dos alunos sobre a carnaúba. Vocês vão ver aqui, ó, pessoas do sexo feminino e masculino. Feminino está em azul e masculino está em vermelho. Então, são tipos de gráficos que eu recomendo que vocês não usem. Perguntas que têm duas respostas, assim, apenas escrevam, descrevam seus resultados. Não usem gráficos assim. Não faz sentido, tá? Então, mostrar a distribuição entre as faixas etárias dos seus informantes. Dependendo do caso, até é interessante fazer. Mas se você puder descrever no seu texto, melhor. Aqui você vê o estado civil dos alunos. Tal. Muitas vezes não é interessante mostrar na forma de gráficos, apenas escrevendo. Agora, o que é importante mostrar nesse tipo de trabalho é as impressões das pessoas com os textos em que a gente vai perceber a densidade do conhecimento, a densidade, perceber as fontes de informação. Né? Então veja aqui, ó, eu coloquei uma pergunta, o que para você, o que é uma carnaúba para você? E os alunos responderam, é uma árvore típica do sertão. Outro disse, é uma árvore nativa da nossa caatinga. Ou então, é uma palmeira de grande porte. Já teve outro aluno que disse, ou aluna, né? Disse, é uma palmeira nativa do nordeste do Brasil, de folhas espalmadas e bagos ovoides, carandá, carnaubeira. Ou então, é uma árvore típica daqui do Nordeste. Ela é considerada a árvore da providência. Você percebe uma riqueza de detalhes que vão lhe levar a pensar de onde foi que ele tirou, como foi que ele conheceu e tal. É muito interessante desenvolver estudos assim, para que a gente possa perceber, para além dessas tabelas que dizem o número de usos que se faz da carnaúba, né? Esse tipo de informação, ela tem que estar associada às informações que são mais complexas. Essas informações mais complexas, elas vêm a partir do texto, tá? Então, é possível, sim, na perspectiva das disciplinas da área de letras, desenvolver trabalhos que vão acessar o conhecimento das pessoas e vão despertar nelas essa consciência ambiental, tá? E agora eu falo para vocês sobre os apressadinhos. Esses apressadinhos são o que eu chamo de os pesquisadores. Podem ser os alunos que estão fazendo TCC, os professores orientadores dessas pesquisas. Esses são os apressadinhos. Porque não se entra na escola de qualquer jeito, nem a qualquer momento. Mas o que é que pode explicar sua pressa? Será a estrutura da grade curricular que não dá tempo para a gente fazer um trabalho de consentimento ou a produção de um projeto, submissão à plataforma de
verificação ética. Então, existe um tempo para formar e existe um tempo para se formar. No confronto entre essas duas dimensões temporais, quem fica no meio, quem pode ficar no meio é a comunidade escolar. Isso pode ser ruim. A gente precisa melhorar a relação entre a escola e a universidade, por exemplo. Se a gente melhora essa relação entre escola e universidade, e a gente percebe que 111 dos 169, 111 das 169 metas relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável estão relacionadas a questões que acontecem a partir do ambiente escolar, a gente vê o quão importante é uma formação focada em resolver ou em atender esses objetivos, quão importante isso é para a nossa sociedade como um todo, tá? Então, como lidar com essas pessoas? Se fazendo de filtro. O que eu trago aqui é um exemplo para que a gente possa ser multiplicador dessa ideia de que a gente não pode impor a nossa vontade a um ambiente escolar, e se nós estamos na condição de membros daquela comunidade escolar, a gente não pode deixar, a gente não pode ser tão permeável, tão rapidamente permeável a essas investidas científicas, tá? Sem que a gente tenha plena consciência do que está acontecendo ali, ou do que pode acontecer, e se a gente não puder intervir sobre ela. Então, nesse processo de interação com a escola, eu venho desenvolvendo um curso, a gente fez um curso presencial, que hoje acontece pelo WhatsApp, um curso de produção e cultivo de rosas do deserto. Fiz um evento na Praça de Floriano sobre as rosas do deserto, congregando ali os comerciantes, os apreciadores, tal, para a gente poder cada vez mais ter um cultivo ambientalmente consciente, economicamente justo, socialmente referendado. Então, essa relação entre a escola e a universidade ficou muito legal e ela começou a partir desse confronto, né? Essa necessidade de desenvolver uma pesquisa, e hoje a gente tem uma relação bastante frutífera com a escola. E aí, aqui são os contatos, estava ali na palestra e tal. Vou deixar aqui. Então, gente, esse foi um exemplo que eu quis trazer para vocês para representar a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Agora, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário a fazer. Deixa eu ver aqui se tem os resultados da pesquisa lá. Então, olha aqui, ó. Vou ver aqui o resultado. Pronto. 50% de vocês respondeu que já ouviu falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável e que acha importante. E os outros 50% responderam que não conhecem, mas acreditam que é algo importante. Que bom, que bom. Que alguns de vocês já estão sensibilizados, já foram afetados, já sentiram a informação, tá? E agora eu acredito que têm sido sensibilizados com um exemplo da relação entre essas questões que são globais, mas que podem acontecer no dia a dia das nossas escolas. Beleza?